No meio das comemorações de festa junina está Santo Antônio e tem o dia dele, 13 de junho. Uma data que reúne história, costumes, curiosidades e receitas deliciosas. Valderson, qual a história de Santo Antônio? Uma história muito interessante, Joyce, porque ele foi um homem que nasceu numa família muito nobre. Quando foi isso daí? 1195, final do século XII, começo do século XIII. Ele era nobre, rico por parte de pai e ainda descendente dos reis das Astúrias pelo lado de mãe. Só que desde muito jovem ele se interessou pela carreira eclesiástica. Naquela época não tinha muita alternativa, né, para filho de família rica. Ou virava da polícia, enfim, do exército, ou ia para a igreja. Ele foi para a igreja. Então, com 10 anos, ele começa a se juntar com os cônegos de Santo Agostinho. Aos 15 anos, ele pede para entrar no seminário e aí começa uma vida muito interessante. Até 20 anos, ele foi um agostiniano e depois ele se tornou um franciscano. Como todo jovem, quando a gente tem 20 anos, a gente sonha em viver uma vida de aventuras. E os franciscanos, nessa época, iam para o norte da África, morriam em nome de Cristo. Então tinha todo aquele ideal, né, de todo jovem. Eu vou entregar a vida por essa paixão, tal. E depois virou um santo casamenteiro e muito milagreiro. Vou contar mais. Estou curiosa para saber a relação desse jovenzinho com o santo casamenteiro daqui a pouquinho. Doutor, é um período de doces, guloseimas, comidas quentes e calóricas. Antes de a gente falar dessas delícias todas, é bom a gente já começar aqui com a dica de que a gente tem que aproveitar, mas sem perder o equilíbrio, né? Eu sistematicamente brinco, né, Joyce? Eu defendo, é o caminho do meio, né? Felizmente é um mês só, né? Porque seria muito complicado. Eu costumo dizer que as comidas são muito mais calóricas do que necessariamente as festas, né? Você pega o nosso São João mais tradicional aqui, que é de Campina Grande, você está falando em um mês de festa, né? Mas assim, não dá para ir todo dia. É um mês onde você vai ter uma mistura muito curiosa de alimentos diferentes e que assim, eu sempre brinco, é o caminho do meio. Aumenta a atividade física, né? Procura escolher o que vai comer, porque senão a gente vai se fartando, né? Porque sem contar as comidas típicas, sempre tem as comidas das barraquinhas perto, né? Então, eu sempre brinco, né? Aproveite com moderação. E a gente vai em festa junina para comer, né? E quer comer tudo. Porque é tão gostoso, né, Joyce? Todo mundo tem um lado criança. E quando a gente vai nas festas juninas, você não só tem desde pipoca, milho cozido, paçoca, paçoquinha, é tanta coisa que se você não toma cuidado, tudo bem, você se diverte, mas ganha muitos quilos. E ainda bem que uma vez por ano, como disse o doutor. Ô Val, qual que é? Por que Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro? Por uma história muito interessante, Joyce. Os franciscanos, eles sempre foram, desde o início, né, lá do início do século XIII, 1200, por aí, eles sempre trabalharam com o quê? Com a caridade. E a caridade não é apenas dar pão a quem tem fome. A gente pode fazer caridade de várias maneiras. E uma das caridades que o Antônio percebia na época curioso, porque ele se chamava Fernando. Quando ele virou franciscano, que ele passou a se chamar Antônio. E Antônio percebia que muitas mulheres não podiam se casar porque não tinham dinheiro para pagar o dote. Naquela época, a mulher para se casar tinha que pagar para o homem, não é como hoje, não. E aí ele, como era de uma família rica, bem apessoado, tal, ele pedia fundos dos parentes e ajudavam essas moças a encontrar um marido, a se casar, a constituir uma família. E a fama dele ficou tão grande que mesmo depois de morto, até hoje, quase 1000 anos depois, ele continua casando muita gente. Exatamente, daqui a pouco a gente vai saber das simpatias do Fernando, que virou Antônio, e ao santo casamenteiro. Doutor, o Val falou aqui canjica, milho, é um anfitrião, né? Presente em vários pratos aí das festas juninas e é um cereal saudável, né? Você sabe que eu ia até brincar com vocês, eu ia até fazer lá em cima hoje, ia fazer um cuscuz e tinha convidado um amigo que tem um verdurão aqui, que ia trazer. Aqui é muito comum uma coisa que a gente não conhece aí, que é o amendoim salgado, o amendoim cozido no sal. É uma coisa muito, muito comum. O pessoal olha pra gente, quando você fala assim, eu nunca comi, o pessoal olha para você com cara de ET, né? De extremamente tonto, porque, né, a gente não conhece. Aí em São Paulo,
no Sudeste, né, no centro, eu não conhecia o amendoim cozido. Mas quando a gente fala do milho, a gente está falando da relação de um alimento muito tradicional, principalmente para a América do Sul, né, que tem uma origem indígena e que foi incorporado nessa festa com uma base, né, com a Casa do Milho, né, o rei da pamonha, aí vai da pamonha, curau, canjica, né, o bolo de milho cremoso, as receitas são as mais variadas possíveis, né?